E aí, gente, tudo bem? A gente vai começar hoje mais uma aula, né? Vamos iniciar a nossa aula de hoje com a correção da nossa atividade de história que foi para casa na aula passada. Então, todo mundo aí do segundo ano vai pegar o seu livrinho de história e vai abrir na página 253. Esse conteúdozinho que a gente está trabalhando ao longo do tempo fala sobre a questão da passagem do tempo. Nas primeiras aulas a gente viu que o tempo pode ser dividido em passado, presente e futuro. E na aula passada a gente viu o que a gente precisa fazer para que a gente veja que o tempo passou, né? O nosso conteúdo é até como podemos saber o que aconteceu no passado. Então, a Pro mandou para vocês 3 atividadezinhas curtinhas na página 253 e a gente vai corrigir elas agora. No primeiro diz assim, ó. Há quanto tempo você vive em sua moradia? Então, é uma resposta pessoal. Cada um vai pedir auxílio a um adulto em casa, porque ele tem mais noção de tempo do que vocês. E aí vai questionar para ele quanto tempo faz que vocês moram nessa mesma casa. Aí vai colocar aí a questão do tempozinho do ano aí, né? Tempo, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4 anos. Então, o adulto vai dizer a quantidade e você vai escrever o numeral e a palavra anos, né? Então, no B diz assim, o que mudou e o que permaneceu nela? Então, se a gente morar aí na casa faz um tempinho já, durante esse processo já houve mudança na casa, né? Uma reforma que a mamãe mandou fazer, né? Alguma coisa que não tinha na casa foi construída. Então, vai questionar também ao adulto o que foi que modificou na casa de vocês nesse processo de tempo que vocês estão morando aí, né? Pode até usar como base desde que quando você está na casa, né? Você nasceu. Porque tem pessoas que moram muito tempo na casa, bem antes de vocês nascerem, o papai e a mamãe já moravam nessa casa. Então aí vocês podem fazer esse questionamento para o adulto, né? Faz tipo uma entrevista com ele e ele vai dizer para você o que aconteceu aí, o que houve de mudança nesse tempo e aí vocês vão relatar aí na letra B. Na minha casa foi construído um novo quarto, minha mãe mandou fazer um muro, né? As coisas, tudo que foram modificando no tempo, a gente vai escolher aí uma quantidade, claro que a gente não vai poder listar tudo, porque se a gente mora muito tempo na casa, já tem muita coisa que modificou. Então, escolhe aí umas e listam aí na letra B, viu? Resposta pessoal também. No segundo diz assim, ó. Observe novamente as fotos da Avenida Oswaldo Aranha. Que avenida é essa? Presta atenção aqui no livro de vocês, ó. Tem 2 imagenzinhas aqui, percebem aí? Essas 2 imagens são sobre esse lugar, né? Esta avenida chama-se Avenida Oswaldo Aranha, né? E ela fica lá aonde? Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, essa avenida, né? E aí ele diz assim, ó, observe novamente as fotos da Avenida Oswaldo Aranha acima e circule as construções que aparecem nas 2 fotos. Ó, a Pro acabou de dizer que as coisas vão se modificando ao longo do tempo. Mas tem coisas que modificam o ambiente ao redor e aquela coisa continua lá. Exemplo, se a gente pegar uma foto antiga da catedral, né, aquela igreja grande que tem no centro, a Pro sempre fala, lá a gente vai poder perceber, numa foto antiga, que as ruas ao redor da catedral eram totalmente diferentes do que elas são hoje no ano de 2020, né? Muitas coisas se modificaram no processo dos anos, né? O ano foi passando, outras coisas vão ser construídas ali. Mas a catedral foi a construção, foi um monumento que continuou do mesmo jeito que ela era em determinado tempo. E aí a gente vai lá em cima nas atividades, nas nossas 2 imagens, e vai circular aí o que foi que não mudou nesse tempo, na passagem de tempo de 1960, que é a primeira gravura, para 2007, que é a segunda gravura. A gente pode circular aí a igreja, vocês estão vendo aí, lá no fundo tem uma construção e ela ainda é a mesma, mesmo com a passagem do tempo. Desde 1960, essa construção estava lá no mesmo lugar. Então a gente vai na foto mesmo, vai lá e circula aquela construção no final, que parece uma igreja aí, essa construção, né? Agora vamos para o 3, que diz assim, ó. Apesar de permanecerem na paisagem por muito tempo, as construções observadas em 2007 não são mais exatamente como eram em 1960. Elas também sofreram transformações ao longo do tempo. Por que isso aconteceu, gente? Porque será que mesmo
Assim, a prova falou sobre a catedral, né? A prova disse que aí a catedral continuou lá do mesmo jeito. Mas isso não quer dizer que ela não sofreu leves modificações, né? Alguma coisinha também foi mudada nela ao longo do tempo. Não uma mudança drástica ao ponto da gente dizer que nem é mais a mesma construção, mas leves modificações. E essa daí que a Pro está mostrando, né, ao longo do tempo, ela também sofreu leves modificações. Aí ele pergunta assim, por que isso aconteceu, né? Aí a gente pode dizer aí, né, que a ação dos seres humanos é quem determina a mudança durante os dois períodos. Então o homem, né, o ser humano, ele tem a necessidade de mudar, e isso aconteceu aí porque o ser humano sentiu necessidade de mudar a construção. Nem que for leves modificações foram feitas. Então que resposta a gente bota? Por que isso aconteceu? A gente pode dizer, porque o ser humano, né, sentiu necessidade de mudar a construção ao longo do tempo. Viu? A gente pode colocar isso aí como resposta. Agora que todo mundo terminou a correção aí da nossa atividade, da página 253, que a gente levou para casa, a gente vai fazer aquele procedimento que a Propete toda a aula, colocar a letrinha A, pontinho C, passa um tracinho e bota a data de hoje. Terminando tudo isso, a gente vai agora pegar o nosso livro de ciências. Hoje a gente vai para o livro de ciências, que vai estar aí na página... Deixa eu olhar aqui para vocês, qual é a página para dizer para vocês. A gente vai aí para a página 377 do nosso livro de ciência, ó. 377. A gente vai lá para a página 377. Segundo ano vai pegar o livro de ciência e vai para a página 377. E vamos encontrar aí, ó, esse conteúdo. Chama-se As Plantas, entenderam? Então a prova vai começar explicando para vocês, vou ler e vou explicar, né, sobre a questão do conteúdozinho que a gente está com ele aí. E hoje a gente vai ter uma atividade de forma diferente. Por que de forma diferente? Porque hoje a gente não vai levar a atividade no livro para casa. A gente vai dizer para a mamãe que depois que a gente assistir a videoaula de ciência hoje com a Progil, a gente vai lá no grupo do WhatsApp da escola e vai pegar as atividades que a Pro vai fazer lá no grupo para vocês responderem no caderno de português ou de ciência. A Pro já tá pegando as matérias e misturando tudo. Então, tá tendo aula de ciência hoje, a gente vai ler o conteúdo, a Pro vai explicar o conteúdo, e aí depois que a gente terminar de assistir a aula de ciência, a gente não vai fazer a atividade aí no livro, a gente vai fazer a atividade no caderno de ciência, a Pro vai colocar no grupo do WhatsApp as perguntas que vocês não precisam copiar no caderno, é só para ler a pergunta e responder aí, no caderninho de ciência. Na próxima aula, quando a gente voltar, para já iniciar a atividade, corrigindo a atividade do caderno, viu? Então, a gente vai começar aí. Primeiro momento, a Pro vai fazer um desenho aqui no quadro para vocês, porque a gente precisa trabalhar com esse desenho. Dá um desconto aí que a Progil não é desenhista, né? É professora. Então, eu vou desenhar aqui uma árvore. Deixa eu pegar aqui um pincel de outra cor. Então agora a gente vai começar a aula. A Pro vai começar lendo, depois a Pro vai explicar o porquê que ela fez esse desenho lindo aqui no quadro para vocês. Vocês vão entender. Então todo mundo aí na página 377 e a gente vai começar com o conteúdo As Plantas. As plantas estão presentes em muitos lugares. Elas fazem parte do grupo de vegetais, são seres vivos, pois nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Para se desenvolver, as plantas precisam de água, luz do sol, ar e sais minerais. Os vegetais podem ser classificados em diferentes grupos. Alguns possuem flores e outros não, como as samambaias. Os vegetais são capazes de produzir o próprio alimento, por isso são chamados de produtores. Então vamos prestar atenção, vamos lembrar aí. Nas aulas passadas de ciência que a gente teve, a gente estudou sobre os seres vivos e os seres não vivos. Vocês lembram? A Pro é um exemplo de um ser vivo. O pincel é um exemplo de um ser não vivo.
Pro, mas por que o pincel vai para a categoria dos seres não vivos e a senhora vai para a categoria dos seres vivos? Lembra que na aula passada a gente disse que eles precisavam obedecer algumas características para que eles estivessem enquadrados nos grupos, né? Então, para dizer que alguém é um ser vivo, como a Progil, ela precisa nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Então, o ser humano, que sou eu me represento, ele faz todo esse processo, por isso ele é considerado um ser vivo. O pincel faz tudo ao contrário. Ele não nasce, ele não cresce, ele não se reproduz e ele não morre. Então, porque ele não faz tudo isso, ele é considerado um ser inanimado, ele é um objeto, então ele é um ser não vivo. As plantas, no caso aqui a árvore que a Pro desenhou para vocês no quadro, ela é considerada um ser vivo, porque ela obedece todo esse processo. A plantinha, ela nasce, tem planta que nasce de muda, tem plantas que nascem de semente, né? Depois a planta cresce, a planta se reproduz e por último a planta morre também. Então, como ela obedeceu todo o processo, ela é chamada de ser vivo. Então, a planta, ela é um ser vivo. Ela é um ser vivo que produz o próprio alimento dela. Ela é considerada um ser produtor. Quem fabrica seu próprio alimento é chamado de produtor. E para que a planta fabrique o seu alimento, ele precisa de alguns itens necessários. Que itens são esses? Ele precisa de água, ele precisa da luz do sol, né? Ele precisa do ar e também de sais minerais que ele encontra na terra. Não é isso? Então, ele utiliza tudo isso que a Pro acabou de dizer para fabricar o alimento e a planta ela é considerada um ser produtor. Por que produtor, segundo ano? Porque ninguém fabrica para ele o alimento dele. A planta sozinha fabrica o alimento dela. Claro que o ser humano ajuda o processo quando ele joga água na plantinha. Quando a mãe de vocês todos os dias regam a planta do jardim, ela está contribuindo no processo de produção do alimento da planta, porque ela está dando um dos itens que é essencial para que ela produza o alimento, que é a água, né? Tem plantinhas que se a gente colocar ela na sombra o tempo todo, ela também morre, fica amarela, morre. Por quê? Porque ela não tem contato com a luz do sol e ela precisa da luz do sol também para produzir o alimento. Então agora, vamos descobrir porque essa árvore linda está aqui no quadro. Porque a gente vai falar sobre as partes da planta. Então, as plantas possuem partes e cada parte da planta tem uma função. O que é função? Serve para alguma coisa. Tem plantas que não obedecem todas essas partes, né? Tem plantas que têm 3 partes, né? Tem plantas que têm todas as partes. Então, a gente vai agora descobrir a função de cada uma dessas plantas. Aqui embaixo, a gente tem a raiz da planta. Depois a Pro vai ler aí para que serve cada uma. Esse pedaço a gente chama de caule ou tronco, né? Essa copa aqui grande na minha árvore é feita de quê? Folhas, né? Aqui a gente tem o quê? Uma flor. E a maçãzinha é um exemplo de fruto. Então a gente vai descobrir agora, que a Pro vai continuar a leitura, para que serve todos os pedacinhos da planta. Então vamos acompanhar aí, ó. Os vegetais com flores são muito numerosos. Vejam as partes que essas plantas possuem. Aí tem uma plantinha aí para vocês, né? Muito mais bonita do que a da Progil e que tem todas as mesmas partes que eu acabei de listar, né? O fruto, a folha, o caule, a raiz. Percebam que nessa daí não tem a flor, né? Lembra que a Pro disse no comecinho? Tem plantas que não possuem todas as partes da planta, né? Então, vocês vão virar aí a página e agora a gente vai dar uma leve introduçãozinha para que serve cada pedacinho da planta. Então, ó, as partes da planta com flores. Raiz. Para que serve a raiz de uma planta? Tá aí no livro, diz assim, ó. Raiz fixa a planta ao solo e dele retira a água e os sais minerais. Algumas raízes servem de alimento para o ser humano, como a cenoura, a mandioca e a beterraba. Então, a função da raiz na planta é deixar
deixa a planta presa no solo e, ao mesmo tempo, quando a mamãe molha o chão, é função da raiz retirar a água da terra e levar a água para as folhas, né, para as outras partes da planta. Então, ela tem duas funções aí, a raiz, que é fixar a planta, que é prender, né, fixar a mesma coisa de prender a planta no solo, e também auxiliar na retirada da água e dos sais minerais da terra. Né? Vamos para o caule ou tronco. Ó. Ele transporta a água e os sais minerais até as folhas e leva o alimento produzidos nela para outras partes da planta. É como se o tronco fosse um canudinho. Vamos pensar assim num tronco como um canudinho. A raiz retira e ele leva, né? Ele transporta para cima a água e os sais minerais. Através do tronco, a parte de cima da árvore também recebe água e sais minerais. Então, as folhinhas aqui da nossa copa de árvore. Qual é a função das folhas na planta? Ó, o órgão da planta responsável por fazer a troca dos gases com o ambiente, por meio dela, a planta realiza a fotossíntese e a transpiração. Contém uma substância chamada de clorofila, que absorve a energia solar necessária para a planta produzir o açúcar, que é a glicose. Algumas servem de alimento, como as folhas do alface. Então, a planta ela tem uma função muito importante, né? A folha é uma função muito importante para a planta. Primeira função dela, através das folhas, a planta purifica o ar. Então, ela absorve o gás carbônico, que não faz bem à saúde do ser humano, e num processo chamado fotossíntese, ela elimina o oxigênio. Então, nós, os seres humanos, respiramos oxigênio, né? E a planta, ela ajuda esse processo de respiração da gente através da purificação do ar. E isso acontece aonde? Nas folhas, né? Fora isso, a planta, a folha, ainda tem outro processo que ajuda a planta a fabricar os alimentos dela. Lembra que a produz dos itens? Água, ar, luz do sol, sais minerais. Então, como que a luz do sol entra no processo de fabricação do alimento? Quando a folha absorve a luz do sol. Viu? A folha absorve a luz do sol. Percebam que as plantas têm, a maioria delas, tem a cor verde as folhas. Por quê? Por causa de um pigmento, de uma corzinha, né? Um pigmento verde chamado clorofila. Né? A clorofila, ele é um pigmento verde que dá cor às plantas. Tem plantas que não têm esse pigmento, por isso que tem cores diferentes. Agora vamos para outro pedacinho aí da nossa planta. Vamos falar aqui sobre as flores, né? Para quê? Para que servem as flores, além de deixar a planta bonita? Ó, são os órgãos reprodutores de muita planta. Nelas se formam as sementes. Enquanto as sementes se formam, muitas flores se transformam em fruto. Então a gente pode pensar em algumas plantinhas que a gente vai ver esse processo todo. Quer ver um exemplo? A manga. A manga, quando ela vai formar a sementinha, o fruto, né? Ela primeiro nasce flores na mangueira, né? Vem aquela florzinha. Depois daquela florzinha que a gente começa a perceber as mangas pequenininhas. Por quê? Como a Pro leu para vocês aí, a flor tem essa função também. A função, né, de formar as sementes, né? Na questão do fruto, de transformar aquela flor depois, futuramente, será um fruto. Depois que a flor da mangueira cai, a gente começa a ver o fruto da mangueira, que é a manga. E o fruto? Qual é a função do fruto na parte da planta? O fruto guarda a semente. A mesma mangueira que a Pro acabou de falar para vocês agora. Onde que a gente encontra a semente da manga? Dentro do fruto. O caroço da manga, tem dentro do caroço da manga a semente. Né? Lá dentro da manga tem um caroço e dentro daquele caroço tem uma sementezinha. Se a gente plantar na terra, nasce outra plantinha. Pro, aqui você desenhou uma maçã. Dentro da maçã também a gente encontra as sementes, aquelas sementinhas pretas pequenininhas. É daquilo ali que a gente dá origem a uma maçaneira, né? Então, o fruto tem a função de guardar a semente. Então, por que a Pro desenhou essa planta aqui muito linda no quadro? Para a gente descobrir que todas as partes da planta têm uma função. Existem plantas que não têm funções. Né? Não tem todas essas funções aqui. A gente vai encontrar planta que não tem flor,
vai contar plantas que não têm frutos, né? Mas a maioria a gente encontra com todas essas partes daqui. Prof, faltou falar sobre a semente, verdade. A semente que está dentro do fruto, para que serve? Ó, a semente é a parte da planta que dá origem à nova vida. Por quê? Porque a gente planta ela e a partir dela a gente vai ter outro indivíduo daquele mesmo jeito. Se a gente plantar uma semente de manga, vai nascer outro pé de manga, viu? Então, ninguém vai fazer atividade no livro de ciências. O que a gente vai fazer? Terminou essa aula aqui, vai todo mundo lá no grupo da escola e a Proju está postando lá no grupo uma atividade de ciência para ser respondida no caderno de ciência, viu? Pro, é necessário escrever a pergunta que a senhora colocou lá? Se você quiser escrever para ficar organizadinho, tudo bem. Se não, você pode colocar só a resposta da pergunta que a Pro deixou lá. Viu? Então, até a próxima aula, né? Todo mundo lê novamente esse conteúdo que a Pro colocou aí, ó. Vamos ler a página 377. Vamos ler em casa 378 e 379. Só essas 3 páginas, porque a próxima vai fazer exercício dessas 3 páginas aí, viu?